Hoje vamos falar sobre a proposta que está gerando muitas discussões, que é essa PEC 4x3, tá? A gente vai entender o que essa PEC, essa emenda à Constituição, pode gerar para os hotéis e para as pousadas, né? A grande maioria da hotelaria. Essa PEC 4x3 propõe mudar a jornada de trabalho, tá? Então a proposta de jornada de trabalho que hoje é 6x1, uma escala semanal, tá? De 44 horas semanais para 36 horas, o cálculo está feito errado, né? Porque a PEC seriam 4 dias de trabalho por 3 de folga, considerando 8 horas de trabalho, não dá 36, dá 32, tá? Então já começa daí. Tá? Então, a ideia ela tem uma aparência muito grande de vitória para os trabalhadores, mas como isso afeta a operação e os custos dos hotéis e das pousadas? O que isso significa? O que vai acontecer? Tá? Primeiro, vamos lembrar que os hotéis operam com escalas que exigem 44 horas semanais. Tá? Essa PEC, com essa nova carga de 32 semanais, o problema vai ser em manter o mesmo nível de serviço. Muitos hotéis vão ter que duplicar o número de funcionários. Por exemplo, um hotel com 80 unidades habitacionais que tem 4 recepcionistas, para ele atender essa PEC, para ele ter a quantidade de folga sem provocar horas extras, ele vai ter que, em vez de ter 4 recepcionistas, vai ter que ter 8. Tá? Eu já fiz os testes, eu peguei as minhas escalas aqui, tá? Vocês sabem, eu tenho um vídeo aí sobre escala de folga, tá? Já peguei os testes, já fiz, não tem outro jeito a não ser duplicar o número de funcionários. E isso vai representar o quê? Em duplicação da folha de pagamento. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente, se essa PEC passar, ela vai gerar uma tarifa maior para todos os hotéis, independente do tamanho do hotel, vai gerar entre 20 a 35% nos preços atuais. Tá? Os pequenos meios de hospedagem, que são as pousadas e os hotéis independentes, que tem até 30 quartos, o desafio ainda é maior, tá? Porque vocês trabalham com uma operação enxuta, a margem de lucro apertada, e o aumento de custo com certeza vai significar numa necessidade maior de escolher entre repassar esses custos aos hóspedes ou adotar maior automação. Mas isso é fácil para pequenos negócios? Eu acho que não. Tá? Muitos deles não têm nem o capital necessário para investir em automação. E a automação que eu digo é aquelas questões de check-in automático, a pessoa faz o check-in pelo celular, chega, né? Ele é identificado por identificação de foto, por imagem, né? O quarto ele tem chaves eletrônicas, onde a pessoa vai lá e coloca a senha. Então tudo isso serve para reduzir a quantidade de funcionários, tá? E se essa escala realmente passar, tá? Ela vai gerar esses custos para vocês. Então, para aliviar esses custos, tá? Muitos hotéis já estão considerando automação e inteligência artificial. A pessoa vai para fazer reserva sem atendente, tá? Vai ter uma inteligência artificial que responde lá para eles, tá? Chatbots também que ajudam a reduzir a dependência de funcionário, mas isso também vai gerar uma grande demanda de investimento e os hóspedes que buscam atendimento personalizado podem não gostar dessa substituição. Por exemplo, você tem aí supermercado. Supermercado você já tem os caixas que você mesmo passa a sua compra e faz o pagamento e tal, né? Se você vê o número de caixas existentes, né, é muito pouco no supermercado em comparação a todos os caixas que tem, tá? Principalmente em horários de pico. Outro lugar que você pode ver isso, que já aconteceu e aconteceu forte, já faz um tempo, é no aeroporto. O check-in no aeroporto, basicamente, ele está automatizado. Você não precisa nem mais fazer check-in para entrar no saguão de espera.
tá? Então tudo isso é feito via aplicativo, tá? Somente se você tem que despachar bagagem, isso quando não tem um robozinho lá para despachar a bagagem para você, tá? Então, com essa PEC, mais ou menos que vai obrigar a maioria das hospedagens a fazer esse tipo de atendimento, tá? Já para os hotéis de super luxo e os hotéis de rede, tá a situação um pouco diferente, tá? Os hotéis de luxo, eles têm um público mais exigente que valoriza o atendimento exclusivo, tá? E bastante personalizado. Normalmente não são sensíveis ao preço, tá? A duplicação da equipe para garantir o serviço representa um custo alto, mas é viável para essa turma. Então, nesse segmento, o aumento de tarifas ele pode ser absorvido pelos clientes sem problema algum, desde que seja, obviamente, acompanhado de melhorias na experiência, no atendimento, como novos serviços e mais exclusividade. Tá? Isso eu estou falando naqueles hotéis super luxo. Já a rede de hotéis, as redes de hotéis das marcas, né? Eles têm receitas a atingir, eles têm budgets a preencher. Então, lá, mesmo que eles tenham que reajustar o preço, com certeza vão pegar forte no investimento de automação, tá? Mas isso não é a realidade na maioria dos hotéis. Vale lembrar que 70% dos hotéis, dos meios de hospedagem, são independentes, tá? Desses 70%, mais da metade são hotéis pequenos, tá? Hotéis com até 30, hotéis até com 30 quartos. Isso eu tô falando hotéis e pousadas, tá? Muitas vezes ele é administrado e é operacionalizado pelo próprio dono, o dono que faz check-in, o dono que faz check-out, o dono que atende no café da manhã, enfim, né? Então, muitas vezes, mas ele tem os funcionários lá. Isso vai querer dizer o quê? Que ele também vai ter que contratar mais camareiras, ou na alta ocupação vai ter que contratar mais recepcionista. Em vez de um, vai ter que contratar mais dois, mais três, enfim, tá? Só que você tem que entender que essa PEC, tá? Essa PEC, ao meu ponto de vista, ela é a famosa estratégia do problema, reação, solução. Tá? Onde um problema é identificado ou criado, tá? Que provoca reação pública, ou seja, está todo mundo falando nisso, tá? E depois de um tempo, tá? Que ele gerou esse problema, deu essa reação, depois de um tempo, ele vem com uma solução que não é nem aquela extrema que ele colocou, mas também não é a atual, tá? Muito provavelmente vai ser outra a escala de folgas, mas com certeza essa escala que a gente tem atual, 6 por 1, vai acabar. Tá? Por isso que foi colocado dessa forma, fortemente e amplamente divulgada, bastante discutida, tanto é que eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês no contexto dessa PEC 4x3, que é um disparate total num país que tem 40% de pessoas sem saneamento básico. Então, o que essa PEC vai fazer? Ela vai ser uma transformação profunda no setor de hospedagem no Brasil, com certeza. Os pequenos hotéis, pousadas, que já enfrentam desafios de adaptação de custos, né, eles vão ter vão ter que se adaptar à automação, vai ter que ser automatizado, tá? Então, fiquem de olho de como que funciona o Airbnb. O Airbnb, ele basicamente é automatizado, tá? Então, quem usa o Airbnb, não vê recepcionista, não vê camareira, não vê ninguém. Ele vai lá, ele se hospeda tudo por aplicativo, né? Os serviços de limpeza são contratados à parte, enfim, eles funcionam de uma forma muito mais automática. Obviamente que as pousadas e hotéis, tá? O hóspede que procura essas pousadas pequenas, seja ele no litoral, seja ele no interior, pousadas até de 30 quartos, ele quer um atendimento personalizado, ele quer pessoas atendendo ele não quer robôs atendendo ele, né? Então vai ser uma profunda reviravolta nos meios de hospedagem, tá? Mas não se preocupe, tá? Isso não vai acontecer agora, isso não vai acontecer de imediato. Primeiro que, como é que se dá a aprovação de uma PEC? Primeiro ela tem que ser aprovada pelo CCJ lá no parlamento.
A partir dessa aprovação, ela entra em discussão na Câmara de Deputados. Tá? Ela entrando em discussão, ela pode ser alterada ou não, então eles vão ficar discutindo ali, tá? Aí eles fazem o texto, mandam para o Senado. Aí do Senado, eles têm uma nova discussão sobre o tema, tá? Se eles não alterarem nada do texto, né, essa PEC vai para aprovação. Tá? E aí, aprovando no Senado, volta para a Câmara para aprovar, enfim, está aprovado. Mas se no Senado tiver alguma alteração de texto, ela volta para o parlamento, volta para os parlamentares, para os deputados, para eles poderem discutir novamente aquelas alterações que foram realizadas, e se eles não alterarem nada, tá? Volta para o Senado para aprovação. Então fica nessa disputa de alteração ou não de texto. Havendo essas alterações, tá? O tempo passa mais demorado. Então, eu acredito, como é uma PEC, problema, reação, solução, com certeza ela vai ser alterada várias e várias vezes. Isso aí vai ser rolado até a próxima eleição. Vai ser durante a eleição de 2026 que essa PEC vai voltar a virar notícia. E daí colocar medo em todo mundo. A ideia que eu vejo como principal dessa PEC 4.3, ela é de gerar medo mesmo, e gerar intriga entre a sociedade, entre patrões e empregados novamente. Tá? O que não é bom para ninguém, não é bom nem para o empregador, não é bom nem para os funcionários, tá? E também gera várias consequências. Tá? Sobre esse assunto, tá? Eu escrevi um artigo, já mandei para a revista Hotéis, em breve ela deve também estar no meu blog. A revista Hotéis em breve deve também publicar esse artigo e vai estar aí no Trade Hoteleiro esse artigo sobre essa PEC 4.3. Lá eu me debrucei bastante sobre o assunto, né? Fiz todos os testes possíveis em escala de folga tal para poder escrever e estudei mais sobre ela, o que acontece e o que deixa de ser. Tá? Aproveitando, deixa sua curtida. Meu nome é Mário César Nogales, eu sou da SN Hotelaria, especialistas em hospitalidade. Um abraço.